Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com você sobre CPA, custo por aquisição. Essa é uma métrica muito importante para quem trabalha com tráfego pago, mas principalmente para quem trabalha com tráfego pago para e-commerce. É uma métrica fácil de ser calculada, porém muita gente que está começando ou que já começou, né, tem dúvidas em entender qual é o CPA ideal para o seu produto, qual o CPA máximo, né, que eu posso aceitar ali em uma campanha. E essa é exatamente a principal diferença entre as pessoas que conseguem escalar um produto, né, e ter bastante lucro com ele, e quem vive ali pausando campanhas sem entender o que aconteceu, por que aquelas campanhas não estão colocando dinheiro no bolso delas. Porque, gente, não adianta olhar só para as vendas. Às vezes a campanha ali está mostrando valor de conversão alto, né, um faturamento alto, mas quando você vai ver no final, olhando ali minuciosamente, não sobra quase nada, ou às vezes a campanha está até no 0 a 0 ou dando prejuízo e você está achando que estava tendo resultado com essa campanha. Hoje eu quero te mostrar como eu uso o CPA para otimizar campanhas e como descobrir o CPA ideal e o CPA máximo para o seu produto. Então vamos para o que interessa, vamos falar de CPA. Como eu já citei para vocês, a sigla CPA significa custo por aquisição, mas na prática ela significa o seguinte: quanto em anúncio, né, eu falo em valor monetário, você precisou gastar para fazer uma venda. Então, seja em uma campanha, num grupo de campanhas, na conta inteira ali que você tem do Google Ads, por exemplo. Então, o CPA significa isso, quanto de anúncio foi gasto para fazer uma venda. E, por exemplo, se a gente tem uma campanha que a gente gastou R$ 500 e a gente fez 10 vendas com ela, o CPA dessa campanha é de R$ 50. Então, é 500 dividido por 10, que dá os R$ 50, que é o CPA dessa campanha. E é justamente esse número, essa métrica, que é o que eu mais uso para entender se uma campanha ela tá saudável ou não. Claro que quando eu falo de campanha, né, eu estou falando de uma campanha que o objetivo que eu tenho com ela é realizar vendas, uma campanha com objetivo de vendas. Porque a gente pode ter campanhas também que olhar para o CPA não vai fazer muito sentido, porque a gente tem o objetivo de gerar tráfego no site, ou, enfim, um reconhecimento de marca ali de alguma forma. Então, eu falo quando o objetivo de campanhas for vendas, essa é uma das métricas principais que eu utilizo para entender se ela tá legal ou não. Eu gosto particularmente de separar o CPA em dois números, que vai facilitar, né, essa aplicação na prática ali na hora de otimizar uma campanha. O primeiro número, né, é o CPA ideal, é o CPA confortável, aquele que ainda me dá uma margem de lucro muito boa, que geralmente é a margem de lucro que eu busco, né, no meu negócio. E tem também o CPA limite, que é o CPA máximo que eu posso ter, né, sem entrar no prejuízo. Então é o CPA que vai me dar o 0 a 0 ali, que eu não estou nem perdendo e nem ganhando. O CPA ideal é o que eu busco quando eu estou otimizando um produto. Então, para eu entender se uma campanha, nossa, essa campanha está muito boa, ela está excelente, ela tem que estar no CPA ideal ou abaixo disso, porque aí sim ela está me dando um lucro bem legal, que é o lucro que eu espero. Já o CPA limite é aquele alerta. Se passou desse número, provavelmente eu estou tendo prejuízo com essa campanha e ela está me prejudicando. E na minha visão, nada mais legal que mostrar um exemplo hipotético na prática aqui para entender, né, como definir CPA ideal, CPA limite, entender um pouquinho ali de precificação. E, aliás, precificação é uma coisa muito importante e tem dois pontos que eu quero falar sobre ela, né, que é muito importante ficar atento. A primeira coisa é sobre os custos. Então, todos os custos que estão relacionados à venda de um produto, né, que você vai fazer na sua loja, eles precisam estar incluídos na sua precificação daquele produto. Todo, gente. É muito importante que você sempre revisite ali sua precificação e entenda se algo não está deixando de ser considerado, se você não está cometendo algum erro ali na estimativa de algum custo, porque isso é muito relevante. Em algumas operações aqui que eu acompanho, já teve caso da gente, né, escalar produtos e a gente vê assim, nossa, era para a gente estar tendo mais lucro, por que a gente não está tendo isso tudo de lucro que a gente estava estimando aqui? E quando a gente ia ver, estava faltando algum custozinho ali escondido
na precificação. Então, isso é muito importante. E o segundo ponto que é muito importante também, que afeta diretamente na conversão do seu produto, né? Eu falo ali em percentual de conversão da página de vendas, por exemplo, é em relação ao preço. Não adianta você querer ali ter os seus custos e falar, agora tá, eu tenho meus custos totais aqui, eu preciso colocar um valor de venda para eu ter uma margem boa ali de lucro. E colocar um valor ali sem pensar muito no cliente e achar que esse cliente vai pagar. Então, nem sempre é assim. Por exemplo, se for uma caneta muito simples, um usuário ele não vai se interessar em comprar uma caneta básica que não oferece nada demais ali, nada de diferente por R$ 150. Então, você precisa entender se faz sentido aquele preço que você vai colocar e se ele é atrativo para o usuário também. Então, vamos aqui, eu vou mostrar um exemplo. Eu tenho aqui um produto e eu acredito que é possível vender ele pelo valor de R$ 199. Eu acho que fica atrativo para o cliente e eu acho que pelos custos que eu estou estimando ter, né, para a venda desse produto, vai funcionar. Então, vou utilizar esse exemplo aqui. Tudo que está de azul aqui na minha planilha eu vou preenchendo e tudo que está de cinza ela já vai calcular automaticamente com as fórmulas que eu coloquei aqui. Então, vamos supor, eu falei para vocês que eu quero vender esse produto por R$ 199. Então, quando a gente vai vender um produto, tem todos os custos que estão relacionados a ele. Então, a gente precisa colocar aqui todos esses custos. Então, pode ser que tenha custo de produto, de frete, de logística, de transportadora, taxas, enfim, diversas taxas relacionadas, sei lá, atendimento, impostos, enfim, entre outros, cada tipo de negócio vai ter os seus custos relacionados e a gente precisa listar tudo aqui. Nesse caso aqui, para facilitar, eu trouxe 4 tipos de custos. Então, eu tenho o custo do produto, então esse produto me custa R$ 45, o produto em si. O frete, o frete é R$ 20 para esse produto, tá? A gente vai considerar. As taxas e impostos vai ser R$ 25. E operação e logística, que é o quarto custo que eu tenho aqui, é R$ 10, tá? Então, até aqui tudo bem. Preenchemos o valor que a gente quer vender e todos os custos do produto. Aí, aqui a planilha já deu pra gente que o custo total, né, para vender uma unidade desse produto, sempre é a gente falando de custo por unidade vendida, é de R$ 100. Então, beleza, a gente quer vender por 199, temos um custo total de R$ 100. Quanto sobra para nós? Então, a gente tem aqui uma sobra de R$ 99, beleza? Essa sobra aqui, a gente está considerando que ela é uma sobra livre, só que vamos para o fato de que a gente quer anunciar, a gente quer usar tráfego pago para vender esse produto. As pessoas não conhecem a nossa loja, a gente precisa utilizar o tráfego. Então, a gente vai ter que se fazer uma pergunta que é muito importante e que é a seguinte: que margem que eu desejo ter, né? Margem de lucro eu desejo ter na venda desse produto? Geralmente, né, nos negócios que eu acompanho e tudo mais, é legal de se ter definido já uma margem que você espera ter de lucro com os seus produtos. Aqui, na maioria dos negócios que eu acompanho, de acordo, né, isso vai de acordo com o modelo de negócio mesmo, a gente considera ali de 20 a 25%, mas tem negócios que vão ser a maior margem de lucro, claro. Então, assim, se eu for colocar 20% aqui de 199, vamos por reais aqui, eu quero que sobre para mim R$ 39,80. Então, eu quero uma 20% de margem. Beleza, a gente viu isso, eu vou considerar que eu quero uns 20%, então eu vou falar aqui para minha planilha, ó, eu quero ter R$ 40 de lucro com esse produto. Tudo bem que sem tráfego eu teria 99, mas eu sei que eu vou ter que usar o tráfego pago, então eu quero ter 40. E aí, o que acontece, gente? Quando eu coloco isso aqui a minha planilha já define para mim que o CPA ideal meu, né, é aqui, ó, é a margem que eu tinha, né, sem considerar tráfego, menos a margem que eu realmente quero ter considerando o tráfego. Então, eu tinha ali R$ 99 livre, desconsiderando os custos do produto. Mas eu falei que depois de usar o tráfego ali, eu quero que sobe para mim 40. Então, o CPA ideal, o ideal para eu atingir a meta de 20% de margem que eu quero ali, que é meus R$ 40
a cada venda de uma unidade do produto, eu preciso gastar com tráfego R$ 59 por venda. Isso é o CPA ideal, gente. Então, eu vou colocar aqui, ó, 59, só pra gente saber. E aí, qual é o meu CPA limite? De uma forma mais fácil para explicar para vocês, o CPA limite é esse número aqui, gente. É o número da margem que me sobra quando eu não considero tráfego. Então, vamos supor que eu tenho aqui, né? Porque eu vou vender por 199, eu tenho R$ 100 de custo, me sobrou 99. Esse é o número que, se eu gastar ele com tráfego, eu fico no 0 a 0, ou seja, eu não tenho prejuízo, mas também eu não vou ter lucro. Tipo, eu vendi, ali eu fiz uma venda por amor ao meu trabalho mesmo. Eu não tô lucrando, não tô tendo nenhum benefício com ela, tá? Tô aprendendo, vamos falar, o maior benefício ali. Então, o CPA limite, no caso aqui, ele é esse 99 aqui, tá? Então, considerando que eu quero a cada venda desse produto ter R$ 40 de lucro, meu CPA ideal é 59 e o meu CPA limite é 99. Dentro desse intervalo de CPA, eu estou tendo lucro, mas a gente tem que pensar que se eu tenho um CPA de 59, eu estou tendo R$ 40 de lucro. Se eu tenho um CPA de 65, eu tenho menos que R$ 40 de lucro, eu tenho, sei lá, 35. Se eu tenho de 70, um CPA de 70, eu tenho R$ 30 de lucro, por aí vai. Então vai depender, eu tô falando números hipotéticos aqui, mas dentro desse intervalo você está tendo lucro, você não está perdendo com essa campanha, com esse anúncio, tá? Então, isso é muito importante. Então, quando a gente fala aqui, ó, aqui dá pra gente exemplificar bem isso. Se a gente tá lá otimizando uma campanha e o CPA dela, desse produto, né, é de R$ 70, a cada venda que eu faço, eu tô tendo R$ 29 de margem de lucro, certo? Se vamos supor que eu tô com CPA abaixo do ideal, que eu tô tendo um CPA ali naquela campanha de R$ 40, isso significa que a cada venda que eu faço, eu tô tendo uma margem de R$ 59 de lucro. Eu queria 40. Então tá lindo, tá maravilhoso, essa campanha tá incrível. Já se a campanha ali tá com 110 de CPA, a cada venda que eu tô fazendo, eu tô perdendo R$ 11. Então eu tô entrando no prejuízo em R$ 11 a cada venda com essa campanha. E por isso eu falo para vocês que essa métrica é o principal indicador, né, que me faz medir ali se uma campanha ela tá saudável ou não. Então, com essa planilha aqui, com esses números, fica mais fácil entender como, né, definir esse CPA ideal e esse CPA limite. Agora que a gente sabe, né, como definir o CPA ideal e o CPA limite, a gente vai voltar lá atrás para falar do risco, né, de quando você não entende sobre isso, o que pode acontecer e o porquê que muita gente erra. Eu trouxe um exemplo aqui de campanhas diferentes, de 2 contas diferentes também, para mostrar para vocês como que uma pessoa que não entende sobre esses conceitos, ela pode errar ou ela pode ter uma visão distorcida ali do desempenho da campanha. Aqui eu tenho uma campanha de um produto que nos últimos 7 dias, ó, do dia 10 a 16 de abril, ela deu de faturamento cerca de R$ 7.300. Eu investi aqui R$ 2.000 nessa campanha. Pensa uma pessoa que não tem esses conceitos que a gente viu aqui agora, de ideal, né, e de limite. Ela olhando para essa campanha, ela vai falar: nossa, tá legal essa campanha, tá dando bastante venda. É que aqui eu não tenho para mostrar para vocês, mas as outras campanhas desse produto não deram tantas vendas como essa campanha aqui. Essa é a que mais deu venda. E aí, às vezes, a pessoa olha e fala: nossa, tá bacana, eu vou escalar. E não significa que ela não tá dando lucro, mas agora eu vou passar a informação para vocês. O CPA ideal desse produto é 45 mais ou menos e o limite é em média de R$ 75. Olha o CPA que essa campanha está me dando, R$ 62. O ideal mesmo para ter de lucro que eu quero é 45. Então, ou seja, ela tá ali no intervalo, porém ela não tá tão boa assim. Ela não tá uma campanha que, se eu escalar ela, é seguro fazer isso, sabe? Porque o limite é 75 e ela já tá em 62.
quando a gente escala esse CPA pode subir. Então pode ser que ela fique muito perto ali de ficar no 0 a 0 ou de às vezes me dar uma margem de lucro muito baixa. E como ela é a campanha que às vezes está mais vendendo desse produto, ela vai puxar o desempenho desse produto todo para baixo. Então é necessário esses conceitos, né, para você fazer uma otimização legal, entender bem como está, né, o desempenho da sua campanha. Um outro exemplo aqui de um outro produto, eu tenho duas campanhas, né, desse produto diferentes. Essa campanha aqui, olha para vocês verem, nos últimos 7 dias ela deu 36 vendas e ela me deu de faturamento R$ 10.000. Essa outra campanha, ela deu apenas 13 vendas nos últimos 7 dias e ela me deu de faturamento R$ 4.200. Mas, gente, quando a gente olha, parece que essa campanha aqui está incrível. Só que sem entender o CPA, a gente vê que não tá tão legal. Essa campanha, esse produto, ele tem o CPA ideal de 85 e o limite de 125. Então, ele tá dando lucro. Só que nesse cenário aqui, essa campanha está me dando quase o mesmo lucro que essa aqui, porque essa aqui a gente está trabalhando com CPA abaixo do ideal. Então aqui o que está acontecendo é que ela está resultando para mim um CPA abaixo disso. Essa campanha eu posso escalar, essa aqui eu não posso. E o mais importante de tudo isso, gente, é que depois que você começa a olhar para suas campanhas que têm objetivo de vendas com essa métrica dessa forma, fica muito mais fácil a tomada de decisão. Você para de otimizar as campanhas no achismo. Você vai entender se vale escalar, se vale pausar, se vale reduzir o orçamento, se vale até mesmo mexer na precificação do produto em si, porque às vezes a margem do produto ela é tão baixa que ela não aceita tipo um CPA ideal minimamente bom ali para ser viável você anunciar ele. Então, muitas vezes você precisa até mexer no preço do produto. Aí você vai entender também essa questão de criativos, né? Alterar criativos, claro que vão ter métricas secundárias para você analisar isso, mas fica muito mais fácil de otimizar. Porque no final, o que importa não é apenas vender, é fazer as vendas, mas com margem. Porque eu costumo sempre falar que faturamento sozinho é só ego. A gente precisa sempre focar em lucratividade e isso vai garantir o crescimento do seu negócio. Eu espero que com esses conceitos você consiga otimizar de forma mais assertiva e também que facilite a sua tomada de decisão. Até o próximo vídeo. Tchau!